Então, muito boa noite, todo mundo de ok, joinha, né? Concordando na gravação. Eu quero trazer hoje o início, assim, mais alegre, mais leve, porque o assunto, quando a gente fala que vai tratar da nossa sombra, parece que é um assunto pesado, mas eu quero trazer de um jeito mais leve hoje, para a gente poder bater esse papo, tá? O que que é a intenção aqui? A intenção é entender a origem de tudo. A origem das forças, a origem da fraqueza e daquilo que faz com que force com que a gente fique no ciclo, às vezes no padrão, por conta daquilo que foi gravado. A informação para onde que ela foi, onde que ela fica e como que isso é tratado dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Por quê? A gente já conversou, já bateu algum papo aqui em relação à parte de padrões, né? A Alana já fez um estudo com outro pessoal que entende um pouco dessa base de teoria em relação a padrão. O Diego, mas a Raquel já fez um intensivo comigo, então vocês três têm um conhecimento relacionado a isso. E o que que eu faço, tá? O que que eu trago? Sempre o pensamento de que não adianta resolver o externo se o interno não resolve. E tratar o externo é romper tudo aquilo que te segura, tudo aquilo que te prende, que é culpa, medo, dependência emocional, para poder te libertar, para você poder seguir adiante, que é o que a gente provocou no intensivo, com o Diego e com a Raquel, certo? A Alana já fez parte de um outro produto que trabalha mais ou menos nesse sentido, então ela também já fez esse condicionamento. Há pouco tempo nós fizemos um intensivo ali de umas 3, 4 horas, que foi pauleira mais ou menos no sentido intensivo de vocês, mas para poder provocar o entendimento ali de rompimento de algumas situações e poder avançar. E eu vejo a evolução dela porque eu acompanho os posts que ela coloca ali, tá mais bonita, mais alegre, ou seja, rompeu aquilo que segurava ela ali, com certeza, né, Alana? O que travava ali. Então, agora, o que que eu quero trazer para vocês? Que não adianta de nada a gente resolver o que segura a gente, mas se por dentro você não preenche o espaço que fica. E se você não preenche o espaço que fica com coisas que vão fazer sentido para poder reconectar com aquilo que você é, vai ficar o buraco, e aí depois a gente volta para a tríade dos 3 P's, né? Você precisa, permite e prefere viver no problema, no padrão que você estava. E aí acaba voltando porque você precisa, permite e prefere. Então você precisa preencher isso de uma forma onde você tem entendimento para seguir adiante. E para entender isso, o que que nós vamos falar? A teoria não é minha, como eu falo para todo mundo, né? Isso é uma base de vários estudos, de várias teorias que eu trago, daquilo que eu vivenciei, presenciei e formatado na minha vida. Funcionou, se funcionou comigo, eu acredito que funciona com qualquer outra pessoa. Então eu só condiciono de uma forma mais fácil, mais assertiva, porque eu sei que isso vai ter mais compreensão. Diferente de gurus de mercado que falam que criou teorias que já existem aí há mais de 100 anos, né? Então a ideia nossa é o quê? É a gente estudar junto para formatar algo que faça sentido, que contribua para o nosso crescimento. Independente de quem criou a teoria. Se a teoria existe, se estudou, funcionou para mim, funciona para o outro. Então a gente aplica isso e traz uma mentalidade mais tranquila e sua mente inquieta, ela vai te direcionando para onde você precisa chegar, tá? Então essa base de hoje, ela faz parte do estudo também da mente inquieta, tá? Vou compartilhar a tela aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim. Peraí, Sim. deixa eu ver qual tela que tá aparecendo para vocês, porque. Ah, boa. Eu tô com 3 telas aqui e tem hora que eu fico perdido. O que que tá acontecendo comigo? Vamos lá. Beleza. Deixa eu ver se tá no início. Peraí. Vamos lá. Então, o que que é o tema que eu estou trazendo aqui para vocês? Desconstrua os medos que a sombra esconde. Primeiro ponto. Quando eu conversei com vocês no intensivo, eu acredito que a Alana também deve ter aprendido nesse mesmo formato. É que o medo, ele é uma mentira, né? É uma história, na verdade, que você aceitou ela como verdade, que alguém te contou que você quis acreditar que isso é uma verdade. E aqui, aprofundando mais o estudo, eu quero ir um pouco mais além em relação a isso. Por quê? Porque o medo, ele também, ele é uma ferramenta de proteção, tá? Porque quando você tem medo, você não arrisca tanto, você concorda comigo? Ah, cara, se eu tenho medo de cair naquele buraco, por que que eu vou pular ele? Então, eu vou me segurar. Então, isso te leva para uma zona de conforto. Isso vai te trazer, dentro do que muitas pessoas acreditam, segurança, né? Mas ele pode, ao mesmo tempo, também trazer limitação. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais disso, desconstruir a relação do medo, para poder entender como que funciona isso dentro da sua sombra, como que isso é construído, em que momento que é construído,
e a partir disso você conseguir entender como que funciona e se libertar disso com mais facilidade, tá? Então vamos lá. A força oculta que te controla. Essa é a sombra, tá? O que que acontece? Existe uma parte da sua personalidade que age sem você perceber. Onde que tem essa relação com você? Existem três pontos no nosso cérebro que o primeiro atua no momento presente, né, que é o que a gente está vendo aqui, o racional no momento presente, que é o consciente. Existe o subconsciente, que é aquele que recebe as informações que vão criar depois de um momento ciclo, porque no seu momento consciente você trabalha com o momento, com aquilo que está acontecendo. No seu subconsciente você trabalha com a formação de ciclos, criação de padrões. E no seu inconsciente isso se transforma criando crenças, que são aquelas verdades que você acredita como sendo absolutas. Então tem uma parte da sua personalidade que ela age sem você perceber, que está ligada com o seu inconsciente. Isso é criado com o passar do tempo, existe um tempo onde inicia, e isso vai te dominando com o tempo, porque o nosso inconsciente é quem nos controla, tá? Quem não sabe disso, já fique sabendo. É uma razão de 90% de controle do inconsciente, 10% do nosso consciente. Então, quem toma conta de nós é o inconsciente. Ele vai direcionar para a gente o tempo todo, formação de opiniões, estruturação de problemas, para poder a gente entender o que é preciso para a gente evoluir. E isso não é ruim, tá? Se a gente entende isso, a gente consegue entender para poder estruturar e alavancar. Então, ele vai te influenciar nas suas decisões, nos seus relacionamentos, nas suas oportunidades que você vai perder, né? E essa parte que a gente chama de sombra é tudo aquilo que você reprimiu, tudo aquilo que você esconde ou que aprendeu a negar durante a sua vida. E aqui começa a trazer para a gente uma coisa que é o seguinte: se é tudo isso que aconteceu comigo, por que que eu reprimo coisas que acontecem? Tem coisas em você que você não gosta no seu comportamento. Por exemplo, Diego, me fala uma coisa que você não gosta no seu comportamento. Hum, cara, às vezes deixar as coisas pra última hora. Procrastinação, Isso. certo? Raquel, o que que você não gosta no seu comportamento? Mandar demais. Controle, autoritarismo. Alana, Eu sei que eu não tenho nem a da mulher, não tem jeito. Tá no DNA, já vem junto. vou falar que não, hein? Isso está na personalidade, na criação da persona. E está muito relacionado com isso aqui, ó. Tá? E aí é o seguinte, quando você cria isso, né, esse comportamento. Peraí, Marco, deixa eu contar o meu. Ah, tá, achei que você já ia falar que era coisa. Então vai lá. É, o meu, que às vezes eu não consigo controlar, é a impulsividade. Tanto é que aquele exercício do silêncio, pra mim, meu Deus do céu. Mas Às tá vezes bom. eu queria falar uma coisa, aí eu falei assim, gente, o pensamento e esse estado de emoção só dura 90 segundos. Eu respiro 1 minuto e meio que passa. É E isso. aí eu consegui ficar em silêncio um monte de hora, mas tem hora que eu vou te contar. Você tem que sair da situação, porque senão Sim. Mas às vezes tirar o time de campo é a melhor situação, entendeu? E aí, então meu é isso. e aí tem aquilo que eu acho que foi colocado, que eu coloquei para vocês lá também, de eu colocar o seguinte: você fala assim, eu entendo seu ponto de vista, e tira o time de campo. Aí a pessoa, mas eu queria sua opinião. Não, eu entendo Tem que você. uma coisa que é mágica também, que é assim, tá, uhum. Você fala Isso. tá, Tá, ótimo, tá tá ok, bom, tá tudo certo. tá. Uhum. É isso. A pessoa fica indignada, mas ela também não fala nada, né? Porque É isso. isso vai estar relacionado ao que você reage, né? E você é como você reage, não como você age, é como você reage. As pessoas se confundem nisso, né? As pessoas provocam ações, né? Eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer aquilo outro, planeja, mas aí na hora que tem um problema, como que ela reage? Então ela é aquilo, ela não é aquilo que ela está querendo ser. Ela é, na verdade, como o modo com que ela reage. Mas aí, trazendo isso para cá, vamos fazer uma ligação. Tem uma pergunta: por que que você se sabota? Né? Porque aqui a gente entendeu que tem comportamentos que vocês rejeitam, que vocês não gostam, né? E aí isso vai trazer uma conexão para diante disso aqui. Por que que sabota? Ó, quando você está perto de uma conquista, aparecem medos, doenças, distrações, aparecem reuniões no horário que você precisa, né, Alana, fazer
o estudo, aparece cliente, aparece festa, aparece de tudo na vida da gente. E aí acaba as pessoas falando assim, ah, Marco, mas peraí, não tem nada a ver com sabotar isso, eu não estou sabotando. Mas às vezes você fala assim, não, mas eu vou faltar nessa, vai ter outra semana que vem. Isso é sabotar. Por quê? Você está tirando esse tempo de dedicação exclusivo para você, para poder aprender um pouco mais, para adquirir conhecimento e se fortalecer internamente para poder conectar com aquilo que vai fazer sentido. E se você simplesmente abre mão para poder fazer algo que não é aquilo que você se propôs, você está se sabotando, tá? E aí muita gente fala assim, nossa, né? Tentei fazer isso, não deu certo. Nossa, que azar. A gente não trata isso como um azar. A sua sombra, ela tenta te trazer para a zona de conforto. Que aí talvez essa resposta, por exemplo, o seu marido, na hora que ele falou, ah, vou trazer uns amigos. Fala, nossa, se eu não deixar ele trazer, pode ser que depois o relacionamento fica ruim, ele vai achar ruim comigo, né? Porque tem muito tempo que não faz. Mas agora pediu para fazer e eu vou falar não, né? Nossa, Eu não. tô bem rebelde, Marco. Eu tô falando não pra tudo agora. E aí você Não, ninguém me segura. É e é- terrível. Eu assisti um cuidado. podcast hoje, bem, Ah, bem ligado com isso, sabe? Mas eles estavam falando de disciplina. E aí eles falaram lá que assim, o nosso cérebro é muito inteligente, então o máximo de energia que ele puder economizar, ele vai economizar. E esse trabalho de inteligência emocional, de evolução pessoal, é muito difícil. É Não é muito, fácil. é muito E consumo de então, tipo energia. assim, mexe muito com a gente, mexe muito com o nosso interior, sabe? Que a gente Sim. tem umas coisas que estão enraizadas, que a gente tem que criar um novo significado para aquilo, criar um novo hábito, para você poder chegar naquele ponto onde que você quer. Então, eu acho que às vezes quando a gente até tá um pouco cansado, a gente acaba deixando, ai, não, hoje não vou fazer isso não. E é, Mas é isso, que a gente tem é que se propor e autossabotagem. decidir e fazer, né? É, e Eu autossabotagem. superei. Isso que você falou aí, a neurociência explica o seguinte: o seu inconsciente, que é o que comanda você, que 90% da sua vida é ele que está direcionando o que você precisa fazer, por que que a gente opera nos 90% do inconsciente? Porque ele vai cuidar de você com um consumo energético mais baixo. Porque já está programado o caminho do que ele precisa fazer. Então, o que que ele vai te direcionar? Vai por essa rota que é mais fácil. Você não precisa fazer tanto esforço. Você já está acostumado. Mesmo que isso dê errado, ele vai te direcionar. E aí pode parecer que é azar, né? Pô, mas que azar. Não, não é azar. Ele está simplesmente falando assim, cara, economiza energia. Se você pensar muito aqui, vai dar muito trabalho, você vai ficar cansado. Vai aqui, ó, é mais fácil. Só que tem um detalhe, qual que é a sua proposta? Evolução. Se é evolução, tem que ter esforço, tem que ter tomada de decisão, tem que ter ação, tem que ter disciplina e principalmente persistência. Porque é a persistência que provoca a evolução. Porque é conseguindo todos os dias conquistar algo que você olha para trás e fala assim: eu tenho vergonha do que eu era. Mas vergonha no bom sentido. Por quê? Porque você cresceu. E aí, daqui a um tempo, eu quero que você sinta vergonha desse momento que você está agora de novo. Que é para falar assim: cara, eu já estou muito melhor do que eu era. Né? E isso para quem? É para poder buscar aprovação? Não. E muitas pessoas nessa hora acontece o quê? Criam medos. Porque a sua sombra te trazendo para o seu, a sua zona de conforto, o que que ela vai falar para você? Aqui é mais calmo e mais tranquilo. Para que que você vai arriscar? E aqui começa a história do medo. A pessoa fala: ah, mas espera aí, se eu for lá, isso pode ser arriscado. Eu não sei o que que vai acontecer. Mesmo talvez ele sabendo o que vai acontecer, ele cria uma história na cabeça dele que isso pode ser ruim, que isso pode ser perigoso e acaba criando um medo relacionado a isso. Então, isso acaba trazendo ele para um lugar onde ele vai entender que é mais seguro, que corre menos risco para poder seguir adiante. E ele vai parar. E aí, como que começa a formação dessa história da sombra, tá? Dessa parte que comanda você? Ela nasce na infância, quando você começa a aprender que certos traços são errados. O que que significa isso? É quando seu pai vira, principalmente quando fala assim: você não pode chorar, não, menino. Homem não chora. Ó, a Alana caiu de novo. Ela apertou o fone. E aí, e aí vira e fala assim: você não pode chorar, menino. Tá caindo, não é à toa, não. Vai cair pelo menos mais 3 vezes, no mínimo, tá?
É a vida testando ela porque alguém lá de fora deve ter incomodado. Aí eu quero saber o que ela está fazendo. E a vida testa. Se ela colocou a proposta, vai cair mais 3 vezes, fica segura. Tá tudo certo, tá? É a vida testando o propósito. Esqueci que eu não posso coçar a orelha. Vai Vamos cair. lá. Vai cair de novo, não esquenta não, tá tudo certo. Tá? Eu volto, eu sou teimosa. É. O que eu tava falando aqui é o seguinte: começa a criar na infância, e aí tem aquele pai que fala, né? Ah, menino, você não pode chorar, homem não chora, homem tem que ser firme. Aí a menina tá, às vezes, num jeito que ela tá vestindo. Você não pode vestir essas coisas, não, menino, isso tá errado. Essa roupa sua, olha aí que coisa estranha. Então começa a trazer situações para vocês, nem coloque ser sensível, curioso, expressivo, brilhante. Às vezes um menino, né? Infelizmente, tem muita coisa errada na nossa sociedade que as pessoas não percebem. Que, por exemplo, às vezes uma criança ela emociona ao assistir um filme e aí o pai fala, menino, isso não é coisa de homem, cara, que coisa absurda. Isso é um ser humano sensível. Ele teve a sensibilidade da emoção do momento e colocou isso para fora. Olha que coisa bonita. Ele teve para ele a leveza de entender o momento e entregar isso sem preocupar com quem vai julgar ele por fora. E aqui o pai dele reprime, e aí começa a questão da dependência. Aprovação. Nossa, se eu chorar, quem vai olhar? Como que vai ser daqui para frente? Eu não posso chorar então. E começa a criar os problemas, começa a criar os traumas, começa a criar os medos. E essas partes, elas não desaparecem, né? Porque elas são gravadas no inconsciente. E quando é gravado no inconsciente, isso vira uma crença. E isso molda a nossa vida sem que a gente saiba. Então, quantas vezes vocês já se pegaram fazendo coisas que trouxessem para vocês sensações de medo? E às vezes você fala assim, mas por que que eu tenho esse medo de fazer essas coisas? E aí, se você parar para pensar, isso tem uma ligação no passado. Ontem, até a gente estava numa live da mentoria da comunidade que eu tenho, né, da outra comunidade, que é da parte de automação e inteligência artificial, e eu tô lá e comecei a sentir vontade de fazer essa tratativa, porque a gente faz um tratamento 360. E as pessoas começaram a falar, cara, hoje eu vou incomodar alguém aqui. Hoje eu vou cutucar e vai ter gente que vai sair puto da vida comigo. Desculpa a palavra, mas vai ser isso. Vai sair puto da vida porque vai ficar incomodado e não vai ter a resposta que queria de mim, mas ela vai ter que buscar a resposta nela. E eu cutuquei o Diego que estava fazendo parte da mentoria. O Diego, eu imagino que ela estava passando a cabeça dele as respostas, porque como ele fez o intensivo, ele entendia parte do que estava sendo perguntado. E o mais interessante é a pessoa não assumir o que acontece com ela, né? A pessoa negar até a morte, ser firme. Não, eu não posso dar o braço a torcer, não existe isso comigo. Mas engraçado que hoje me mandou 10 mensagens já durante o dia. Eu queria ver aquele negócio que você falou, porque não tem a pessoa assim que eu busco aprovação. Mas então por que que você está me mandando tantas mensagens querendo saber como que funciona isso, né? Então a pessoa existe o trauma, é o medo de se abrir, porque em algum momento ela aprendeu que na infância dela a pessoa não pode se abrir. Ela precisa estar reprimida, fechada, porque abrir é sinônimo de fraqueza. É o outro entender como você funciona e se é possível ser manipulado. E ao contrário, quando você entende quando isso funciona, quando isso aconteceu, você passa a ter controle da situação que te controlava. E você começa a formatar no seu inconsciente um novo cenário. Porque se, quando criança, você estava no seu estado consciente, vivendo o momento. Isso transferiu para o seu subconsciente como sendo um ciclo ou um padrão e estabeleceu no seu inconsciente como sendo uma verdade única e absoluta. Tem uma coisa aqui que talvez você não saiba. O nosso cérebro ele tem a capacidade de ser plástico. O que que é isso? É a capacidade de adaptação. Ou seja, ele se adapta o tempo todo a novos pensamentos, a novos comandos, a novos caminhos. Então, se você conhece e começa a estruturar um novo, o que que vai acontecer? Você cria uma nova realidade no seu estado sombra. A sua sombra esconde a sua maior fraqueza e esconde a sua maior força ao mesmo tempo. Então você vai sair da fraqueza para trabalhar a força, entendendo o potencial que você pode explorar
para poder se conectar com o mundo exterior sem necessidade de passar sofrendo pelos traumas continuamente por dentro dos padrões. Então, entendendo isso, quais são os sinais que a sombra ela está presente na sua vida, né? Nesse lado, no aspecto da fraqueza, vamos dizer, que é a autossabotagem, a repetição dos padrões em relacionamentos, o medo constante de ser julgado, rejeitado ou não aceito, e a vergonha de brilhar ou mostrar seus talentos. Né, dona Raquel? Tem É, algo a manifestar? Me conta, eu acho que, me conta aqui agora como que tá a relação com a sua chefe depois que você conseguiu conversar com ela? nossa, não tem nem comparação agora, E, nem co- comparação. e como que está o ambiente de trabalho em relação à equipe? Assim, tá um pouco estressante. Agora eu tô de férias, né? Graças a Deus, ainda tem mais uns dias aí até segunda eu tô em casa ainda. Mas assim, deu uma aliviada, né? Porque eu não tenho mais aquilo guardado dentro de mim. Inclusive, ela já levou a situação para frente para a pessoa acima, né? Observação, caiu mais um. É, Faltou duas. Vai lá, continua. então ela já chegou até a escalar isso para outra pessoa, né? Que é acima da gente. Tudo bem aí, Alana? Senhor, gente, eu já tô pedindo misericórdia para Jesus. Um paz que Que é falta só isso? mais duas. Não, Marco, para. Pode parar. Não, Já não, caiu 3 vezes, já foi, já foi. Já não, posso pedir música no Fantástico. não sou bruxo. E eu não sei o que que é isso, eu nunca vou cair desse tanto. Fique em paz que tá tudo certo. Liga sua câmera que Chocada. melhora. Se mostra. O- Eles estão querendo me sabotar aqui mesmo. Vai lá, Raquel, continua. E assim, a leveza que eu tive, né, depois disso, mesmo que assim, o ambiente fica um pouco meio que estressante, porque o meu chefe continua lá, mas sabendo que outras pessoas acima dele, e acima de mim, obviamente, estão cientes da situação, isso já me alivia bastante, mesmo que eles não façam nada, isso já me alivia bastante. Certo. Não, e assim, eu acredito que as outras pessoas que já te respeitavam passou a te respeitar mais ainda, né? Por quê? Porque isso mostra postura. Decisão mostra postura. E esse comportamento, quando você melhora internamente, reflete no meio. Então, as pessoas começam a perceber que você melhorou e começa a despertar interesse em querer fazer o que você faz, porque isso está te tornando uma pessoa melhor. As pessoas conseguem te ver mais alegre, mais decidida, mais centrada, com decisões melhores e mais assertivas dentro daquilo que você faz. E isso traz uma condição de que você melhora o entorno. Não tem como ser diferente. A gente influencia o tempo todo quem está em volta da gente, seja positivamente, seja negativamente. Isso vai da escolha da gente, daquilo que a gente quer ser como influência. Eu, por exemplo, estou aqui agora influenciando vocês para poder a gente tentar ter um crescimento, para a gente tentar ter um desenvolvimento. Quando as pessoas veem as coisas acontecendo comigo, elas falam assim, cara, eu lembro de você um tempo atrás e eu vejo as coisas acontecendo agora, eu vejo o quanto você é esforçado, dedicado, e eu não tô nem aí pro elogio deles. Porque não é uma questão de elogio que vai fazer ser quem eu sou. Mas isso me mostra o quanto aquilo que eu decidi fazer foi assertivo e está me trazendo mais assertividade na tomada de decisão, em estar presente naquilo que eu quero. Então, quando a gente entende que existe esse lado sombra que te mostra a sua fraqueza, você precisa fazer exatamente o que essa imagem representa: olhar para o espelho e te reconhecer. É o primeiro sinal que você precisa fazer para poder entender aquilo que você está vivendo e passando e sendo, entendendo quem você é. Quando vocês olham para o espelho, vocês se sentem confortáveis ou desconfortáveis? Esquece a maquiagem. Vocês acordam de manhã, vai escovar os dentes, chega lá de frente ao espelho. Qual que é a sensação que vocês têm? Eu nunca tive problema com espelho, não, Marco. É, eu acho que é criação também, né? Na minha criação, eu fiquei muito com a minha avó.
E a minha avó sempre foi muito vaidosa. Uhum. Então, ela sempre ensinou não falo eu e minha irmã, porque nós somos totalmente diferentes, mas a mim mesmo, quando eu ia pra lá, ela falava assim: olha no espelho, olha que lindo, olha só, não sei o quê. Você pode realçar os seus pontos mais, tipo assim, mais aparentes, mais positivos. Então, tipo assim, sempre teve essa, meio que essa conversa com o espelho. A minha mãe é zero vaidade, então não foi dela que eu puxei isso, sabe? Então, acho que eu tive uma relação de autoestima, de espelho, muito tranquila até a primeira gravidez. Depois passou meio ali, né? Porque é uma fase que você não se reconhece mais. Foi bem diferente. Isso foi lá em 2014. A segunda, eu já estava mais preparada, então foi mais fácil de voltar. Mas hoje a minha relação com o espelho é bem tranquila. Até quando eu acordo um pouco mais desanimada, eu falo assim, não, hoje é dia de passar um batom, nem que for na marra, para ver se o dia também continua alegre. Então, tipo assim, eu considero bem tranquilo aqui. E aí, quando você tira a maquiagem e olha para o espelho, Não, eu uso, ah, vai. eu fico basicamente sem maquiagem, né? Eu geralmente faço maquiagem só, eu passei hoje para enganar vocês. E, mas geralmente eu fico muito sem maquiagem. Ainda mais que eu trabalho muito home office hoje em dia. Tanto é que foi uma das coisas que me deixou um pouco desleixada uma época, foi esse home office. Eu acho que até aquela conversa que a gente teve me fez ver foi isso, sabe? Porque voltando um pouquinho, eu não conseguia ver o porquê disso ligado a uma pessoa e nem a um medo. Eu falei assim, foi falta de olhar para mim mesmo, sabe? Falta de autocuidado. Então, foi uma coisa que eu adquiri na pandemia, porque ficou tudo muito digital. Então, acabou que eu fui deixando um pouquinho e foi ficando confortável até com o espelho, porque, tipo assim, tá tudo certo, cara limpa. Se você precisar de falar alguma coisa no Instagram, você põe um filtro ali, tá tudo certo. E então, tipo, mas eu não tinha esse embate com a minha imagem com ou sem maquiagem, mas com maquiagem me dá muito mais confiança, com certeza, né? Mas sem eu passo, tipo assim, tranquilo, eu consigo enganar bem, viu? E quando você tá triste, você consegue se olhar no espelho? É o dia que eu passo batom. Se você olhar e ver que eu tô com batom, é porque eu tô triste. É o Entendi. dia que eu passo um batom mais vermelho para dar uma animada mesmo, sabe? É o dia que eu vou pro espelho. É inverso. O dia que eu não tô muito bem é o dia que eu vou para lá. Eu falei assim, eu vou me arrumar porque se eu não tô sentindo bem internamente, fora vai ficar e uma hora eu acredito nisso. Eu conto mentira para mim. E aí muda. Né? Muda o estado de humor. É impressionante, mas muda. Mas acaba que não é mentira, você está contando a verdade. Você está falando, se eu continuar nesse formato, eu vou acabar virando isso. E aí você muda o seu estado consciente para poder falar assim, ah, cara, não é isso que você está jogando para mim que é o que eu vou ser, né? É isso. E o problema que você está me colocando, eu preciso sair disso. E aí você acaba fazendo para melhorar. Pode ser que você crie uma máscara para fora, para as outras pessoas não perceberem que você está mal. E aí o batom ajuda nisso. Mas Com certeza. mas internamente não estando bem, acaba que essa máscara que você cria te traz força para poder tentar melhorar. E isso deve passar com uma certa agilidade em relação ao que você faz. E se você não tivesse esse hábito, o que poderia fazer? É acabar te levando para o outro lado, que é te deixar mais triste ainda, te encostar num lugar ali e falar, ó, fica quieto, que aqui é melhor para você, que é o que a sombra te promove. Ela falou, ah, Alana, É. é melhor ficar triste, quietinho, ninguém vai te encher o saco. Na hora que a pessoa olhar e falar, ixi, ela tá azeda de novo, não vou nem chegar perto. Então fique na zona de conforto que é melhor para você. Deixa de... Meu marido fala isso, quando eu tô às ele nem chega perto. Aí é o dia que eu coloco uma roupa mais bonita, assim, sabe? Eu vou arrancar um elogio dele, é desse jeito. Tô teimosa, mãe. Então é isso, é correr atrás daquilo que faz sair da zona de conforto. Tem que provocar para poder reforçar isso. E aí, assim, por que que eu tô perguntando isso para vocês em relação ao espelho? Porque tem muita gente que tem problema, porque quando olha para o espelho, ele consegue enxergar o que? As fraquezas. É o primeiro ponto que vem a crítica. Olha no espelho, nossa, tô ficando careca. Meu Deus. Nossa, tô gordo. Nossa, gente, eu tô com ruga,
né? As pessoas têm o costume de trazer a crítica quando traz de frente ao espelho. E aí tem um Eu negócio. me olhando na câmera. Oi? Eu me olhando na câmera falando, eu me olhando na câmera agora e falando, meu Deus, como eu tô gorda. Tá vendo? É quase que olhar no espelho, porque você tá vendo o seu reflexo, né? Então, assim, o que que geralmente acontece, tá? Em relação à parte da sombra? Ali mora o que você precisa tratar. Ali mora os seus problemas que não foram resolvidos e que foram criados hábitos, padrões que você fica repetindo, trazendo como ciclo. E eu ontem comentei na mentoria lá, eu acho que é o que incomodou muito a pessoa que eu comentei lá, é o seguinte: quando você criticar alguém, preste atenção, isso está muito mais dizendo sobre você do que sobre o outro. Aquilo que te incomoda no outro é o que precisa ser tratado em você. E aí vem a situação do seguinte: tem pessoas que falam assim, então eu vejo aquela pessoa chata na rua, eu sou chata? Provavelmente em algum momento sim. E provavelmente as outras pessoas também te acham nesse formato porque você atrai semelhante. E as pessoas que estão próximo de você vieram por alguma semelhança. A gente só está num grupo que a gente trabalha o desenvolvimento comportamental, saúde mental, porque a gente tem a afinidade, a compatibilidade de estudo para poder seguir evoluindo com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente almeja. Senão não faria sentido nenhum de nós estar aqui conectado um com o outro. Então, se a gente vem por afinidade, se aquela pessoa chata está do seu lado, presta atenção que tem uma chatice em você que precisa ser cuidado. Se aquilo O te. quarto chato é você, né? Tipo isso. Isso, exatamente. Então, assim, se tem uma pessoa que você vai falar assim, nossa, essa pessoa fala demais, pelo amor de Deus, eu não aguento. Presta atenção que talvez em algum momento, quando você vai direcionar a palavra, você tenha a mesma condição que essa outra pessoa tem quando você se sente incomodado. Mas existe uma outra coisa muito boa, que também é tudo aquilo que você vê de positivo no outro, e aí gera aquilo que as pessoas falam, inveja branca. né? Inveja é inveja, não tem jeito se é branca, se é cor de rosa, sei lá que cor que você quer colocar nisso. Mas é inveja, só que eu vejo a inveja com um olhar diferente. Qual que é a inveja? Se for para desejar, para tirar do outro aquilo que você quer, tá errado. Aí não faz sentido. Mas em vez de olhar para o outro, por exemplo, eu podia falar assim, cara, o Diego é inteligente pra caramba, bicho, eu queria ser desse jeito. Nossa, a Raquel, gente, olha as roupas que ela veste. Nossa, essas roupas maravilhosas. Nossa, a Alana, quando conversa com as pessoas, gente, a didática dela, nossa, eu morro de vontade de ter isso que essas pessoas têm e tudo mais. E aí, quando isso acontece, o que que significa? Significa que você tem esse potencial, que é o que desperta o desejo, só que você ainda não entendeu como se conectar a isso e potencializar isso em você. Ou seja, tudo aquilo que você inveja no outro é o potencial seu que está escondido dentro da sua sombra. E aí você precisa entender como isso funciona para poder trabalhar e aumentar o seu potencial de escala, para você crescer em relação àquilo que pode exponenciar, te tornar maior, te tornar melhor. Então, por exemplo, hoje, se vocês começarem a prestar atenção a partir de hoje, eu acabei de falar, então qual que é o primeiro exercício nosso em relação à sombra? Entender a crítica relacionada ao outro, para saber qual que é o ponto que precisa ser trabalhado. Baseado nesse entendimento, você vai entender qual a relação que isso tem na construção da sua infância. Em qual momento que isso pode ter despertado para poder acontecer? Quem apontou o dedo para uma crítica? Quem que falou que não podia? Como que era isso? E foi criado esse padrão. Baseado nisso, criou-se um medo. E o medo foi uma mentira que te contaram ou uma verdade que você tomou como verdade absoluta e que às vezes não é a verdade real para todas as pessoas. Que o que a gente chama de verdade absoluta é uma verdade que é verdade para mim, que é para o Diego, que é para a Raquel e que é para a Lana. Não tem como ser verdade para mim e mentira para o Diego. Então isso não é verdade. Então aqui a gente começa a romper as situações que nos travam relacionadas ao medo das condições que foram impostas de quando a gente era criança. É entender que isso foi imposto numa condição onde a gente era frágil na tomada de decisão e entendimento sobre a ação. E aí a gente absorveu aquilo como sendo uma verdade absoluta e gravou como sendo uma crença que muitas pessoas chamam de crença limitante. Que eu falo que crença por si só, para mim, já limita, porque crença
é algo que você acredita, então ela te limita. Então, entendendo isso, o seu lado sombra, onde te traz os seus pontos fracos, eles vão estar ligados a esses sinais que tem aqui na tela. Precisa ter todos? Não. Pode ter um só que te provoca isso. Por exemplo, medo constante de ser julgado. Ah, gente, eu não vou fazer vídeo não, porque eu não sei o que que as outras pessoas vão falar de mim. E a pessoa que tem o medo da crítica, o que que ela faz? Espera elogio. E quem não tem elogio não dá conta de lidar com a crítica. E aí precisa tomar cuidado com isso, tá? Então, esses são os sinais para vocês começarem a identificar. Fazer o exercíciozinho relacionado à crítica para poder observar o que no outro te provoca muito esse estado, tá? Às vezes de raiva, de repressão, de tudo em relação ao outro. E olhar para isso como isso pode condicionar. Eu sei que isso vai fazer fritar a cabecinha de vocês. Porque, por exemplo, posso falar de você, Raquel? Você me autoriza? A Pode. Raquel tem uma chefe, eu tenho certeza que ela tem muita crítica em relação à chefe. E isso agora vai fazer fritar a cabeça, né? O Diego tem lá seus companheiros de trabalho, os amigos, sei lá quem é que seja, e tem um monte de crítica em relação a isso. E agora vai fritar a sua cabeça, no que você precisa trabalhar em você para poder melhorar. E a Alana é Meu marido. eu não precisei nem chegar. Eu ia falar que ela é muito controladora, e quem tem muito controle, assim como a Raquel e a Alana, costuma ser muito crítico, né? Costuma criticar muito o outro. E aí isso vai estar relacionado muito a você. Não, não quer dizer aqui, por exemplo, não vou falar que é isso, tá, Alana? Mas eu falo assim, meu marido é preguiçoso. Ah, então eu sou preguiçosa, Marco? Pode observar que existe um ponto. O meu marido é muito político. Será que eu sou muito política? Isso me incomoda às vezes. A forma que você direciona a palavra mostra que você é política, entendeu? Nossa, ele é terrível nisso. Isso me incomoda muito. É Ele é verdade. terrível. Nunca tinha pensado nisso, mas só que, tipo assim, uma coisa que me incomoda é que ele, assim, ele é muito solícito, sabe? Com todo mundo. E aí, e tem hora que me incomoda, eu falo, ó, você tem que segurar a sua onda, porque você é casado. Eu tenho que estar lembrando ele disso. E aí eu tô aqui pensando, será que, tipo assim, eu não faço isso porque é quase que eu tô saindo de casa, mas será que eu tô tão política assim também? Com certeza. Com certeza. Porque se isso te incomoda, isso está ligado. Meu Deus. Você pode ter certeza. E o que que é o interessante? Provocar isso, tá, Alana? Porque a partir de agora você vai começar a observar. E aí, na hora que você for para criticar, você vai lembrar, falar, isso está muito mais relacionado a mim do que o outro. O problema está comigo. E sabe o que que é o massa disso tudo? Quando o Mas outro. aí qual que é a raiz desse problema? Porque eu não consigo identificar isso. Aí é o Tipo exercício. assim, Aí é começar a perceber como que foi na sua infância, entendendo o comportamento das pessoas que tinham com você, que direcionavam você no seu caminho para poder crescer, como que isso formou na sua mentalidade. Por exemplo, você falou que foi criada muito com a sua avó, e a sua avó, ó, tem que maquiar, tem que ficar bonita. Isso é ser político, é preparar para o externo. É ser minha político. avó era muito perua. É, Mas isso é ser político, é preparar para o externo. Entendeu? Não é que eu tô falando que você não tem que maquiar, não, mas você tem que maquiar pra você. Você tem que estar bonita pra. não, eu sei, isso aí faz sentido, porque assim, a minha criação eu fui preparada para ser modelo, tipo assim, não modelo de profissão, Hã? mas para ser a criança modelo, a mais inteligente, a mais bonita, a mais bem arrumada. Então, esse foi o meu modelo de criação. Eu sou a segunda filha. Você já Lá em achou a, casa nós somos três. você já achou a raiz? Oi. 100%. Eu não. É verdade, às vezes falando a gente acha, né? Então, tipo assim, eu sempre tive que ser o modelo de tudo, eu sempre tive que superar as expectativas de todo mundo. Então, tipo assim, eu não tive margem para ser uma criança rebelde ou para querer tacar o louco e sair doido no mundo. Eu não tive margem, porque eu tinha que ser uma criança modelo. Às vezes, isso privou eu de conversar na época, ou de expressar alguma coisa, seria nesse sentido, assim, nesse De caminho? ser, de ser quem você gostaria de ser. Entendeu? De conectar com a sua essência. Talvez você não queria ser tão assim. Talvez você queria errar. Você queria brincar com outros brinquedos que talvez. Ah, não pode brincar porque você tem que ser assim porque o outro tá olhando. Entendeu? Isso te privou Uhum. de ser aquilo que você deveria ser.
ou que você se conectaria com você. E isso criou em você essa política. E, cara, e assim, ó, Faz sentido. depois que você fala isso, eu vou trazer como um exemplo para ficar mais claro ainda. Vamos trazer um caso mais pesado e mais crítico. Um presidente do país, ele é modelo para as pessoas, né? Ele deve ser exemplo para as pessoas. E você, quando criança, seria a presidente das crianças. Então, vamos dizer assim. Foi muitos anos de turma, Marco. Então, se você queria saber se você tem essa parte política, tá aí. Entendeu? Então, isso está enraizado na sua essência. Agora, o que que é o mais interessante? Entendendo isso, você sabe que não adianta fazer esse tipo de crítica com o outro, porque precisa ser cuidado em você. E o mais massa de tudo que eu ia falar é o quê? Quando o outro vier te criticar, você vai entender que isso está muito mais relacionado a ele do que a você. E isso não vai mais te ofender. Não, isso não me ofende, não. Mas tem É, muita. isso aí eu já consegui entender, eu acho que na minha meu primeiro curso de inteligência emocional, isso ficou muito claro para mim. Agora, alguns aspectos de personalidade que eu, às vezes, eu até criticava, isso eu não tinha conseguido conectar, sabe, uma coisa com a outra igual. Agora ficou claro. E aí é o seguinte, Alana, mesmo que às vezes o outro te criticando não te incomode, às vezes ele não precisa criticar, mas o comportamento. Ó, Não tem como. e Só olha, falta uma. eu estou direcionando tudo que ela precisa para poder aprender. Aham. A hora que fizer o fechamento que ela entender, está tudo certo. Ela já começou a entender. Então aqui mostra mais uma vez. Cara, é muito massa. Tá, Falta só mais duas. Não, só falta uma. mais um e tá tudo certo. Mas é porque começou a trazer o entendimento, tá? E começou a trazer a clareza. Então, assim, fica tranquilo que tá tudo certo. Então, assim, Alana, na hora que, às vezes, a gente não precisa esperar que o outro critique. A gente só observa o comportamento, aquilo já incomoda a gente. Às vezes, uma pessoa vai comer, né? Vai comer perto da gente. A gente olha o jeito que a pessoa come e fala, nossa, cara, por que não come com a boca fechada? Pelo amor de Deus. Ah, Mike, então você come com a boca fechada? Não, é o comportamento. É talvez não a coisa de comer com a boca fechada, mas é a falta de respeito. E aí a atitude de falta de respeito, ela pode estar conectada com você em algum momento. Você está fazendo isso com as pessoas e não percebe. Assim como talvez essa pessoa não percebe. Então são nessas pequenas, vamos falar assim, situações de comportamento, é que mostra onde que a gente precisa melhorar dia a dia, pouco a pouco. Vou trazer um exemplo. Eu até estava falando com a Alana mais cedo aqui, não sei se chegaram a pegar, mas nós vamos comprar, né, fazer um investimento aqui no computador para a gente melhorar o trabalho nosso e tudo mais aqui, eu com o meu sócio. E bateu o pé, não, não é, não é, não é. Eu falei, cara, é, nós precisamos melhorar e tal. Ah, quanto que custa? Fez a conta lá. Falou, nós estamos fechando um negócio interessante, dá para fazer o que que você acha? Não, o computador é bom? Eu falei que é. O negócio é bom, cara. Vai agilizar e muito o trabalho da gente e tudo mais. Então, eu acho que faz sentido, vamos comprar. Mas assim, o desembolso, não sei mais o quê. Eu falei, cara, vamos entender. Nós dois acreditamos em energia, não tem como. A gente sabe que conecta quando é para ser. É. Uma compra, uma venda que a gente fez, deveria pagar um valor X para uma pessoa de comissionamento. E aí, quando eu fui fazer o comissionamento, eu falei, peraí, tem um negócio errado. A conta não é essa. A conta do comissionamento é relacionada só a isso. Se a gente passar isso, a gente está dando dinheiro demais para o cara que não está no contrato que nós fizemos. Está errado. Não, mas você fez, vamos olhar o contrato. Aí eu trouxe o contrato e falei, olha aqui, ó. Entendeu? Então a gente ia passar o valor errado. E o computador que a gente queria comprar, os dois daria 10.600 o valor. Quanto é que era a diferença que eu tinha que pagar para o cara exatamente? Que se eu fosse pagar, ia pagar mais? 10.600. E aí você fala, não, brincadeira, Marco. Aí para ficar mais legal ainda a brincadeira, quando eu fui comprar o computador, tava lá para poder comprar os dois. E aí o que que aconteceu? Quantos computadores tinha naquele vendedor para vender por esse preço? Dois. E aí as pessoas ainda duvidam na possibilidade de acontecer a conexão com as coisas. Mas primeiro precisou romper lá atrás uma situação de quê? De crítica.
Precisou ter uma conversa dessa que nós estamos tendo de alinhamento, e falar assim, quando você aponta o dedo para mim, presta atenção se isso não reflete no seu comportamento. E quando eu apontar o dedo para você, eu vou prestar atenção se isso reflete no meu comportamento. E eu não quero que o outro mude. Eu entendi que o problema está em mim. Quando vocês entenderem que o problema está em você e não no outro, vocês vão parar de criticar o outro. Porque vocês vão começar a entender que a crítica é relacionada a quem? A você. Então, cuide de você para que esse problema seja resolvido, para que o seu padrão seja rompido e a sua vida restabelecida com a conexão que você precisa estar conectado. E aí as coisas começam a funcionar. Eu sou prova viva disso, de tudo que está acontecendo na minha vida, e eu mostro isso para as pessoas, não no intuito de aparecer, mas de mostrar que isso funciona. Se não funcionasse, não estaria funcionando comigo. E como funciona comigo, eu acredito que é capaz de acontecer com qualquer pessoa. Eu não sou diferente de ninguém. Só que eu tenho esforço, dedicação e persistência. Tudo aquilo que eu quero, eu persisto, eu vou atrás. Às vezes, eu persisto com uma coisa que eu entendi que seria o que eu queria. Mas se existe uma demanda muito grande de esforço para conquistar aquilo, talvez a vida vai virar para você e falar assim: não é o momento. Recua. Vai fazer outra coisa em outro momento, quando você estiver curada daquilo que a sua sombra te trouxe como fraqueza, e você se fortaleceu e tiver a capacidade de realizar aquilo que eu vou te entregar, eu te entrego. Então, se cure por dentro, se prepare por dentro para que você tenha competência e capacidade para poder fazer o que eu vou te entregar. E aí você vai ter um merecimento para poder receber relacionado àquilo que eu estou te entregando. E aí a vida fica mais leve, a vida funciona. Então aqui você vai começar a entender que quando você for criticar, silencia. É a atividade que a Alana comentou no início. Silenciar quando a crítica vem é entender que o que eu iria falar para o outro é meu, então eu converso comigo. E aí eu recuo e eu não critico. Marco, mas é muito difícil isso. Eu não estou falando que vai ser fácil, mas é um exercício que tem que ser praticado todos os dias. E quando isso criar uma nova forma na sua mentalidade, no seu inconsciente, mudar a forma, o seu cérebro se adaptar à forma plástica, que aquilo precisa ser de novos caminhos, isso se torna uma crença e isso vai se tornar o seu ponto mais forte para você seguir, tá? Aqui, em relação, né, os arquétipos e a sombra, e aqui nós vamos trazer para a metodologia Mentes Inquietas. Eu trago frases aqui para poder relacionar, para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, o prisioneiro. Eu sou assim mesmo, não tem escolha, né? A sombra aqui, ela criou uma identidade de impotência. O medo da frustração, ela virou uma cela emocional. Ou seja, tem muita gente que fala, cara, não adianta. Eu nasci para ser pobre. Tudo que eu fizer não vai adiantar, né? Minha família é pobre. E que como que um pobre dá certo na vida? Não tem jeito. Tenta. Se esforça, persiste, vai atrás de recursos. Marco, mas sem dinheiro, como é que vai atrás de recursos? Hoje tem muito recurso, assim como antes, que pessoas que não tinham dinheiro conseguem construir impérios, né? E isso não está relacionado só ao financeiro também. Isso está relacionado à questão emocional, à questão de comportamento. Se você é uma pessoa que critica muito, está na hora de repente de parar e começar a observar isso que nós comentamos e falar, cara, eu tenho uma escolha. Eu não sou assim. Eu não preciso continuar sendo essa pessoa que critica. Eu posso ser uma pessoa que aceita. E aqui existe duas condições que precisam ser diferenciadas. Primeiro é aceitar e a outra é concordar. Aceitar, todo mundo é obrigado a aceitar a opinião do outro, o comportamento, porque isso é uma escolha do outro. Mas você não é obrigado a concordar com a decisão, com o comportamento do outro. E aí, quando você discorda e manifesta que você não concorda, o outro precisa aceitar a sua opinião, porque senão não existe diálogo, não existe conversação. E aí não tem como resolver problemas relacionados a comportamento.
Porque como que eu vou fazer uma conversa sincera? Porque ela, numa outra metodologia que a Alana conhece, ela chama de conversa difícil, né? E eu não gosto de trazer a conversa difícil porque isso já se torna uma crença, um limite. Porque já é difícil, nossa, vai ser difícil. Então a gente faz uma conversa sincera. O que é uma conversa sincera? É abrir o jogo, é falar aquilo que você sente em relação ao comportamento do outro, em relação a atitudes, as coisas que aconteceram em relação ao outro. Então, nessa hora, você pode romper essa crença que foi criada e que você é assim mesmo, que você não tem escolha. Eu posso sim mudar, eu posso ser diferente do que eu sou, eu posso ser melhor do que eu sou. O que eu preciso fazer para isso? Começa a olhar para os pontos da sombra, aquilo que mais lá atrás foi te reprimido, que você não podia ser quando era criança e que te tornou o adulto que você é hoje, precisa ser trabalhado. E aqui tem muitos psicólogos que falam, então eu preciso trabalhar minha criança interna. Cara, você é adulto. Eu não estou aqui para falar de criança, eu estou aqui para falar com adulto. A sua decisão tem que ser assertiva e você tem que ter uma postura. Uma criança não tem condição de ter uma postura, não tem a condição de ser tratado assuntos relacionados ao que você precisa tomar decisão. E aqui eu não estou criticando o trabalho de psicólogo, mas eu estou trazendo uma realidade que funciona. É esquecer esse lado criança, é entender que fato existe no passado. O que vive no presente é um momento, é aquilo que acontece. A criança, ela faz parte do seu passado. Você não está deletando a informação de que ela existe como ela foi, mas você está pegando a informação que ela tem e trazendo para o seu momento presente para vivenciar isso. Ah, dar um lugar para a sua criança, confortá-la, é confortar você. Não, é entender o que você trouxe como relação enquanto criança que armazenou no seu inconsciente, que te comanda 90% do seu tempo, e tomar uma atitude assertiva enquanto adulto, para poder te tornar uma pessoa mais madura, com a postura melhor, com a maturidade ideal para poder seguir os seus relacionamentos, o seu comportamento e as suas tomadas de decisões. Então, aqui eu quero romper alguns mitos relacionados a trabalhos de psicologia, que é a questão de trazer a criança para ser cuidada. Cara, traga o comportamento, que é aquilo que repete dentro de um padrão. A criança existiu quando você era criança. Aqui existe um padrão, algo que está instalado na sua mente, que te força a trabalhar gastando menos energia, a condicionar numa zona de conforto. Comece a provocar isso entendendo o comportamento e mude que a sua decisão vai ser mais assertiva e mais madura, com uma postura ideal para um adulto, tá? Eu sei que isso pode provocar na cabeça de vocês um desconforto em relação ao que talvez já tenham feito terapias ou alguma coisa nesse sentido, mas pratiquem isso e depois me tragam informações sobre o resultado. E vocês vão me mostrar se isso tem validade ou não. Pode falar, Lana. Para mim aqui veio um insight, tipo assim, é trocar essa criança interior por deixar de ser um adulto mimado, né? Exato. Porque quando você traz a criança para o momento adulto, quem que você está olhando? Uma criança. E qual que é o comportamento de uma criança geralmente? Infantilizado. Entendeu? Aí entra postura e maturidade. O que que você quer ter? Qual que é a postura que você quer assumir mediante aos relacionamentos, a tudo aquilo que você tem de comportamento que acontece com você e qual que é a maturidade que você tem que encontrar para fazer isso. Uma criança tem maturidade para poder tomar decisão? Então, deixa isso de lado, não infantiliza a história para tornar mais leve. A ideia não é essa, a ideia é trazer para a realidade, para o momento presente, e falar, cara, eu sou um adulto capaz de tomar uma decisão para poder fazer a mudança e evolução daquilo que eu preciso ser. E aí, nesse momento, você entendendo o que aconteceu no passado, trazendo isso de uma forma muito racional, para trazer equilíbrio entre razão e emoção, você vai conseguir ser mais assertivo e sair da zona de conforto, dos problemas que você vive, evoluindo e, inclusive, conseguindo ter conversas para poder romper aquilo que precisa romper e seguindo construindo uma nova história, que é você conectando com você mesmo. Aqui é o trabalho da mente inquieta. É tudo aquilo que te provoca uma mente inquieta, te impulsiona a sair do lugar que você está, no sentido que você tem um chamado, para poder corrigir aquilo que está te incomodando.
E isso te potencializa a ser uma pessoa melhor, a ser alguém que conecta com você mesmo. E aí a gente deixa aquela parte do relacionamento externo e passa a ter um relacionamento interno. E aí eu não estou mais preocupado com o que o outro fala ou deixa de falar, a forma com que ele age ou deixa de agir, porque eu estou tratando de mim comigo mesmo. Mark, isso não é egoísmo, não. Egoísmo seria algo muito medíocre de você pensar quando você lida com o que a gente chama de amor próprio. Não tem como você doar para alguém aquilo que você não tem. Se você quer doar amor para alguém, você precisa se amar primeiro. Você precisa se respeitar primeiro para poder conseguir dar respeito aos outros. Você precisa conseguir se olhar no espelho para olhar para o outro. Então é preciso entender a sua dor primeiro para conseguir entender a dor do outro. Porque se eu pedir para você se colocar no lugar do Diego, né, Alano, Raquel, você acha que vocês vão conseguir? Não vai. Por que que não vai? Porque a história dele é uma, você não viveu como ele viveu. Como você se coloca no lugar do outro sem viver exatamente como ele viveu? Essa é a maior mentira que foi colocada na cabeça da humanidade. Se coloque no lugar do outro quando você for falar, não tem como. Aquilo que você lança para o outro, a palavra que lança, ela pode ofender. É uma decisão sua que você toma em relação ao que você fala. Mas se posicionar no lugar do outro para entender como ele vai se sentir, não tem como. Porque você não viveu o que ele viveu, você não passou as dificuldades que ele passou e não passou os momentos felizes que ele passou, para entender como ele vai receber aquilo que você está falando, ou o comportamento que você está tendo. Então não caio nessa história de que isso é verdade. Não. Façam o seguinte: ajam de boa fé, como se fosse com você. Essa é a questão, não é colocar no lugar do outro, mas como você gostaria de ser tratado. Aí sim faz sentido. Porque aí você está olhando para você no momento que você precisa ser observado e condicionando para o outro aquilo que te faria bem. Porque você não faria com o outro se fizesse mal para você e você fosse o outro, aí você não faria mal para o outro, porque você não faria mal para você. Aí faz total sentido, tá? Então, se posicionar no lugar do outro é para enxergar você lá e não como o outro é. É posicionar lá para saber o que eu faria comigo se eu estivesse de lá, para poder entender a situação. Então, por exemplo, Alana, vou falar aqui para você cair só mais uma vez e a gente continua a live. Quando você se posiciona em relação ao seu marido, talvez se coloque no lugar dele e veja como você trataria o assunto relacionado isso com você. As coisas que você direciona para ele, Ô, Marco, pode falar. deixa eu te falar. Só a Raquel que me entende aqui. Não, A gente tem 4 estações no mês. 4. Você não tá entendendo o que é hormônio no corpo de uma mulher. Tem semana que eu sou totalmente compreensível, eu entendo e tal. Tem semana que eu penso assim, não é possível, de novo, ele não entendeu isso. Eu falei semana passada. Tem semana que eu ignoro. Eu falei assim, de novo, não, vou fingir que não é comigo, ignorar. E tem semana que eu falo, é só os cachorros. Não é possível. Entendeu? Então, tipo assim, tem uma semana que eu vou conseguir fazer isso que você tá falando. Vai ser tranquilo. Tem semana que vai ser mais desafiadora, aí é melhor ficar até em silêncio. o É que- essa semana você tem que aprender, né? olha o que que E você, aí, olha o que que você, é, é, o ah, cérebro, a sua mente, ela é plástica. Você está acabando de dar comando para ele que é assim que você funciona. E você está é, dando no seu inconsciente que vai ser assim. Começa a fazer diferente. não, é por isso que eu tô fazendo silêncio. Eu tô colocando em prática aquele lá. Porque, tipo assim, cada semana é uma pessoa diferente aqui. Tem hora que eu não consigo lidar com essas 4 personalidades. E Entende? aí é a hora que, tipo assim, eu tenho que respirar e sair, ou é a hora que eu tenho que ficar em silêncio, ou é a hora que eu tenho que comer um chocolate, porque é uma coisa que vai te dar ali um prazer instantâneo. Tem hora que a mente não consegue retornar. É impressionante. Eu não sei como é que funciona isso. Não Tá. sei, tipo assim, se é falta de vitamina, se é hormônio, porque, tipo assim, a habilidade emocional eu até tenho, eu consigo entender, e eu consigo compreender e consigo, tipo assim, modificar.
essa semana do silêncio, tipo assim, eu consigo compreender, sabe? Mas só que semana que vem, se acontecer de novo, eu não sei como que eu vou reagir, entendeu? Porque eu não sei qual semana que eu vou estar. Mas você já treinou. Você sabe como que você tem que reagir. Não, Independente. sim, e eu tô super disciplinada. Eu sigo, mesmo, tipo assim, eu querendo soltar o cachorro, eu sigo. É igual academia, você gosta, não gosta, vai todo dia, vou todo dia, tem que ir, é obrigação, é saúde. Então, tipo assim, é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Eu tô tentando adotar essa disciplina nas outras áreas da vida, né? Tem hora que é bem difícil, mas só que eu estou tentando moldar o meu cérebro para uma coisa mais positiva, para ser uma pessoa até agradável, né? Que você falando a mesma coisa a semana inteira e a outra também, isso Se fosse fácil, Alana, não todo mundo estaria assim, né? precisaria ser Good comentado, vibes. precisaria ser ensinado, seria natural. Mas aí eu vou trazer para você uma coisa, para você Só poder. que é muito difícil a gente ver nessa posição de mentor uma mulher. Não, Eu não consigo ter boas referências que tá normal todos os dias do mês. Você pode me passar algum, que eu quero seguir essa pessoa. deixa eu te falar. Porque eu não Quem, sei como é que funciona. quem acha que o homem é normal o tempo todo? Não sei, eu acho que vocês têm um autocontrole às vezes um pouco maior. Gente, vocês não sabem o que é uma TPM. Não dá vontade de matar um, tem dia, Raquel? Olha Fala que, pra eles. ó, Dá, dá sim. olha que interessante, está criando agora TPM até para o homem. Não, Deus me livre, vamos ter isso não. No Sangra não tem Já TPM. estão criando o estado de TPM para o homem. Pesquisa para você ver, ué. Eu vou te falar, vocês estão Vamos sendo começar a ter ignorantes demais. tônica e o sangue sair, aí a gente conversa. É isso aí. Provado que existe o estado de TPM no homem. Essa é a fase mais difícil, eu acho. Tipo assim, de às vezes conseguir controlar. O problema, o Eu problema aqui, controlo e aí eu te chamo no privado. Falei assim, ó, tô querendo matar, então o que que eu faço? O que que eu respirar silêncio não tá adiantando. E mas aí, então, tipo assim, a gente vai moldando cada semana uma semana. Mas aí o que que aconteceu depois que conversou? Acalmou. Eu, né? Eu Sim, acalmei, porque mas é, nada mudou. mas é isso. Eu que mudei, entendeu? Tipo assim, eu que resolvi aceitar de uma forma diferente, eu que mudei. E aí, na hora que, tipo assim, eu usei de muleta o desabafo, porque eu precisava de colocar para fora, mas às vezes eu precisava, tipo, ficar em silêncio e digerir a situação, entendeu? Às vezes eu entendo assim. Mas aí é o seguinte, aí eu vou trazer mais clareza para você, que o meu papel aqui é esse, sempre direcionar clareza, né? Senão não faz sentido a gente estar aqui, a gente está aprendendo junto, mas eu preciso trazer a clareza em relação ao estudo, vamos falar assim, a teoria que foi colocada em prática e funcionou. O que que às vezes te condiciona a reforçar isso, tá? E aí pode existir uma relação lá da infância que está relacionada a isso que nós estamos falando, a sombra, a criação de um hábito, às vezes de uma repressão que te trouxe a mentalidade que isso é assim. Não, Marco, isso é física, é química, biologia, está no corpo. Não tem como mudar, Marco. Isso é comprovado cientificamente, tá? Beleza. Você acredita que você é capaz de controlar seu corpo? Você fala as reações ou Seu corpo, fisiologia. assim, eu não consigo parar de respirar e continuar vivo, mas eu acho que eu não consigo, tipo assim, controlar o tanque que desce. O resto eu acho que eu consigo, sim. A Porque respiração e o seu inconsciente são as únicas coisas ativas independentes de você. Eles sim. existem e agem independente da sua vontade. Se você Uhum, vai falar assim, sim. vou parar de respirar, você para? Não. Vou Não, parar de pensar, você pode até calar. De repente vem um pensamento, você fala, de onde que veio isso? O seu sim. inconsciente está agindo. Uhum, Quando isso acontece, o que que tá, o seu corpo está mostrando para você, Alana? Existe uma parte de você que tem controle. A fisiologia do uhum, seu corpo, ela está condicionado a questões energéticas. A forma com que você vibra, a forma com que você emana energia. Marco, hormônio deixa a gente estressado, Marco. Aflora. Não sei- Beleza. Você sabe que existe uma etapa do mês que você está nesse período, nesse formato. Começa a trabalhar o seu consciente, já principalmente, tô fazendo. principalmente Na semana. na hora de dormir. Tá? Aí eu vou te passar um exercício. É como se fosse você conversar com o chat GPT. Você vai passar um prompt de comando para o seu inconsciente. Na hora de dormir, você vai falar assim: existe um período do mês
que esse mês vai ser do dia tal até tal, porque o seu relógio biológico é a coisa mais assertiva do mundo. Se você programar Uhum. ele, ele vai funcionar bonitinho. Sim, sim. Então você dá o comando na hora de dormir. Existe um período desse mês, que é do dia tal até tal, onde pode vir a possibilidade de aflorar o hormônio, ter estresse. Eu quero que isso seja controlado. Eu estou pedindo para que o meu inconsciente não me traga mais intensos problemas ou intensos pensamentos nesse período, mas que ele me acalme, mostrando caminhos para a solução e controlando a fisiologia de uma forma que eu consiga ficar melhor. Depois você me conta se funciona ou não. Funciona, eu faço isso de vez em quando. E Eu aí vou você. adotar para fazer mais frequente. Então, Respiração funciona, meditar funciona. É, hoje eu consigo controlar muito mais, mas eu estou te trazendo porque tipo, assim, eu não vejo ninguém falando isso. É muito desafiador, tem hora, você controlar esse tanto de coisa. E a gente, às vezes, não está no ambiente seguro para poder desabafar, igual eu estou fazendo agora. Porque eu não falo isso com ninguém. uhum. Eu não vou falar isso com meu marido, ele não vai entender, não vou falar isso com a amiga minha, porque ela não vai saber o que é isso. Ela só sabe que ela também sente, tem TPM e tem um dia que ela quer matar alguém. Mas só que, tipo assim, hoje eu consigo não transparecer tanto e às vezes respirar, ou às vezes, tipo assim, ó, me dá 90 segundos que eu preciso ir ali. Vai no banheiro, vai lá de fora. Então, tipo assim, eu consigo já, às vezes, lidar com isso. Só que ninguém é perfeito, a gente está em constante aprendizado. Mas eu tento fazer isso pela manhã, agora eu vou tentar fazer isso pela noite, O ideal para é a ver se noite, funciona. tá? Por quê? Porque à noite o seu cérebro opera com menos energia. E quem comanda, então, é o inconsciente. E aí, aonde que fica armazenada a crença, que é aquela verdade que você acredita ser absoluta? No inconsciente. Então, você precisa trabalhar ele na hora que ele mais opera, que é no período da noite. As informações que são dadas para o inconsciente, elas têm que ser, na maioria, quando é direta, no período antes de dormir, à noite, tá? E você pode pedir para ele trazer informações para você enquanto você sonha, para que você acorde com informações assertivas, positivas, de tomada de decisão Acontece. e entenda. E isso funciona, tá? Pode Eu fazer. acordo sempre ali pelas 5 horas da manhã, já anoto um monte, Marcos. Isso quando eu peço acontece muito. Isso é É isso. impressionante. Eu durmo, assim, não é que eu faço questão, mas eu durmo com problemas para acordar com solução, entende? E isso, para mim, no começo, isso me trouxe muita desorientação na cabeça, na mente, eu ficava acelerado, não conseguia dormir. Até que eu entendi como fazer e pedi para que isso fosse leve, para que eu pudesse descansar enquanto eu dormisse e acordasse bem no outro dia para resolver aquele problema que eu pedi para ser solucionado. E começou a funcionar e tem funcionado e muito. Tá? Fala, Diego. É, contribuir um pouco com essa questão do hormônio delas aí. É, A Raquel assim, até surpreendeu ali, falou. "Ah." não, quando a gente foi Mas ele casar, ajuda, ele ajuda. quando a gente foi casar, eu não. Nós somos evangélicos, né? E a gente se conheceu na igreja e tal. Raquel, criada na igreja a vida toda ali. E quando a gente foi casar, eu tinha uma preocupação muito grande em relação a se, como tinha sido a orientação sexual dela por ter pais na igreja e mulher e toda essa parte, né? Mais sensível. E aí eu fui buscar entendimento ali sobre hormônios, sobre como um pouco essa parte de ciclo menstrual, para poder entender e saber como lidar se precisasse ali, né? Durante o casamento. E, e aí, estudando realmente, tem 4 estações durante um mês, e tendo clareza de cada uma dessas estações, você consegue, agora, né, com mais inteligência emocional, se adaptar a cada uma delas. Mas isso não é só para lidar no dia a dia com as pessoas, até para academia. Você falou que malha. Para academia tem estação que vai ser melhor você empurrar, tem estação que é melhor você fazer exercício de puxar, tem estação dessa que é melhor você fazer só aeróbico, e tem outra estação que vai ser melhor, você vai conseguir fazer tudo de uma vez e não vai cansar. É, então, assim, você entendendo um pouco mais essa parte dos hormônios, de como estão ali
em qual período você está, você vai conseguir desenvolver até na academia e em outras partes também, não só em questão de relacionamento, no todo, sabe? Você entender um pouco mais dessa parte. Eu acho que é legal, talvez você tentar entender também essa parte para ter um pouco de clareza, já que você já identificou, pô, tem 4 estações. Tem muita mulher que não entende que tem 4 estações dentro de um mês, que está só vivendo. Uma parte você já entendeu, você tem 4 estações dentro de um mês. Já está na frente, já tem um pouco mais de clareza do que muitas mulheres por aí. E aí isso vai te ajudar também a você entender em qual etapa você está para você conseguir lidar melhor em relação ao comportamento do seu mesmo durante esse período. Quem diria, hein, Diego? O Diego trazendo com clareza a informação, assim, com tranquilidade. Eu vou passar o contato Diego pro meu marido, pra ele mandar um áudio. Falei assim, ó, deixa eu te contar. Não tô nada de explicação, Diego, já jogou pro marido. Mas Não, eu tenho anotado, eu vou só te mostrar meu calendário aqui, eu ela tenho aí já anotado. jogou pro Tenho marido. anotado. Tô É que brincando. eu preciso. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Mas quando o marido entende, ajuda muito mesmo. Ó, ajuda. Cara, deixa eu te falar. O relacionamento é isso. É um ser cúmplice do outro, né? É um estar de relação aberta e fiel ao outro. Não é estar de crítica e depreciando o outro, que é o que acontece na maioria dos casamentos, na maioria dos relacionamentos. É engraçado que quando começa a namorar, nossa, é a paixão, né? E aí depois quer que o outro muda. Mas apaixonou pelo que era, né? Quando começou. E aí, quando vai conhecendo, quer que muda, não quer que aquele cara seja mais aquele cara, né? Então, enfim, a vida da gente muda. E aí entra motivo e objetivo. Se isso não condiz mais, aí é melhor separar. Mas a partir do momento que realinha o motivo e o objetivo, a vida flui, a vida segue. E aí, em relação ao sonhador, né, na sombra, o que que eu posso falar? Eu tenho ideias incríveis, mas eu não consigo executar. A sombra que ela reprimiu o brilho, o talento, né, às vezes por medo de incomodar. E aqui muita gente está nesse lugar, mas é muita. Por que que eu te falo que é muita? Porque tem muita gente boa nesse sentido de criação, de desenvolvimento, mas tem medo do que o outro vai falar ou tem medo de incomodar o outro se ele brilhar. Eu já fui assim. Eu tinha muito medo de fazer as coisas e apagar o brilho de quem estava perto de mim, entendendo a capacidade que eu tinha. O padrão que eu tenho que graças a Deus e à minha vontade, eu consegui entender e hoje eu rompi isso, e isso não me afeta mais, é que eu não podia ser maior do que o outro. Então, tudo que eu fazia, quando eu começava a crescer, eu percebia que eu estava começando a ficar maior do que meu pai, do que meu irmão, eu dava um jeito de fazer de tudo, porque eu não podia ser maior do que o outro. Porque isso foi criado lá atrás, quando eu fui entrar no pré-escola, eu já sabia ler e escrever, porque eu via meu irmão de longe fazendo as tarefas, ninguém me ensinou. E aí a professora chamou minha mãe e falou assim: esse menino não tem que estar no pré, não, vamos passar ele pro segundo. Só que meu irmão estava no primeiro. E minha mãe falou assim: lá em casa não tem nenhum filho melhor do que o outro. Ele vai passar por tudo que o outro passou. O que que ela quis dizer para mim lá atrás e jogou na minha sombra um padrão? Você não pode ser maior do que o seu irmão. E isso me achatou, me esmagou. Quando eu entendi isso, e eu cuidei disso, e eu rompi disso, o negócio fluiu, voou, porque prendia com muita intensidade. Eu tinha muita facilidade para poder conquistar as coisas e ganhar dinheiro, mas com muita facilidade, né? A Alana conheceu a cervejaria que eu tive aqui, né, Alana? A fábrica era muito bacana, foi assim, sair Muito boa a cerveja. e sair do zero, sem nada, no desespero e montar um negócio que dava uma margem absurda. Mas precisou desfazer porque não podia ser maior do que o irmão, não podia ser maior do que o pai. Tinha que perder tudo. E quando eu entendi, eu passei por um ano cuidando disso, porque a vontade de voltar no padrão era muito maior do que sair dele. Porque eu achava que eu ia estar incomodando o outro se eu brilhasse. Eu ia estar apagando o brilho do outro. Só que hoje isso não me afeta mais. Porque eu entendo que cada um tem o seu brilho. E ele brilha conforme ele se conecta com ele mesmo. E se isso faz sentido, o seu brilho pode ser maior ou menor do que o outro, desde que isso faça sentido para você, sem pensar no que o outro está fazendo, pensando em você mesmo, tá? E aqui a gente traz o Salvador. Ó, se eu não cuidar de tudo, eu vou ser rejeitado.
Aqui a pessoa, o que que ela faz? Ela acaba deixando ela de lado para poder salvar os outros. E aí, geralmente, o que que essa pessoa fala no final? Qual que é o sinal de frase dela? A pessoa é muito ingrata, fiz tudo por ela e olha o jeito que ela me trata. Gente, eu faço almoço, eu limpo casa, eu cuido de menino. E olha como é que meu marido me trata. Você tem obrigação de fazer isso? Não tem. Vocês têm uma vida a dois. Por que que não divide tarefa? Se ele resolveu viver uma vida com você, por quê? Cara, ele não quer pôr a mão num prato para lavar, paga alguém para fazer isso então, para poder te aliviar. É o mínimo. Ele não quer te ajudar a limpar a casa, paga uma faxineira. Ele não quer olhar menino, paga uma babá. Só que tem um detalhe. Ele assumiu um compromisso quando quis casar com você, quando quis ter uma casa com você, quando ele quis ter um filho com você. E o contrário vale para a mulher em relação ao homem também. Porque às vezes a pessoa chega cansada em casa, já aconteceu comigo várias vezes, eu chegar muito cansado em casa e eu só queria ter uma comidinha bem feita para eu poder comer. Porque eu ajudava a sustentar a casa e dava condição financeira para que isso acontecesse. E eu chegava, minhas roupas estavam sujas, casa suja, bagunçada e sem comida para comer. Aí eu tinha que lavar a roupa, arrumar a casa e ainda fazer comida. Ou sair para poder comer. Então, se não existe dos dois lados um entendimento para que isso funcione, um vai estar sempre salvando o outro. E o salvador vai ser sempre esse cara que vai falar que tem ingratidão em relação às outras pessoas com ele. Esse cara é um cara perigoso, ele é o falso bonzinho. É o cara que se mostra prontidão para fazer tudo. Mas quando encerra, ele tá, é assim que você me é o valor que você me dá é esse. É assim que você me vê, é assim que eu sou para você. É esse o retorno que você me entrega? Então precisa tomar cuidado desse lugar. E isso foi condicionado um aspecto de tratamento na criança, que é olhar às vezes o seu avô, o seu pai, a sua mãe, o seu tio. Nossa, olha o esforço que eles têm, que eles fazem, a gente precisa fazer isso também. Se eles não fizessem isso, nossa, como que seria? Seria muito mais difícil para os outros. Então, eles são extremamente importantes. Nossa, olha como o meu pai na igreja ajuda aquele tanto de gente, né? Faz de tudo, mas e como é que ele é dentro de casa? Ele te ajuda? Ele conversa contigo ou ele conversa com os outros lá dentro da igreja? Não, que o meu pai vai dar palestra, nossa, ele parece um deus em cima do palco. E como é que ele é dentro de casa? Será que ele conversa com as crianças da mesma forma que ele conversa com os clientes? Será que ele dá atenção para as crianças da mesma forma que ele dá atenção para os alunos dele, para as pessoas que estão na mentoria? Isso, eu estou colocando coisas que acontecem com a gente no dia a dia, que a gente se transforma em salvador sem perceber, mas a gente vai pelo ego e pelo medo, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser amado. Se eu não fizer isso, as pessoas não vão me amar. E isso talvez pode estar claro ou pode estar muito escuro no seu inconsciente, que você não consegue enxergar, tá? Então precisa observar isso para poder entender esse padrão. O controlador, ó, se eu não controlar, tudo desmorona. A sombra ela esconde o medo de se ferir e de errar, tá? Tenta dominar tudo para não precisar sentir. Quando transformado, ele vira um líder consciente, confia, delega, sente e conduz com sabedoria. Isso aqui é fantástico. Por que que está o controlador em destaque e mostrando como que ele transforma? E talvez nessa hora seu celular pode cair, Alana, mas fica tudo bem, que tá tudo certo. Porque talvez é o momento que você precise, né? Em questão. Já caiu um fone, eu tô aqui, ó, equilibrando o outro pra ele não cair, ó. Então, talvez é o momento de cair, mas eu não vou falar, porque senão eu estou desejando, eu sou bruxo, né, Diego? Então, mas aqui, por que que eu fiz questão de trazer o controlador com a questão da transformação? Porque eu sei que a maioria das pessoas que saem da fase do Salvador, elas se tornam controladores. E aqui a gente teve muito perfil lá atrás, quando fez a análise lá, saindo de Salvador e vindo para o controlador. Então, o que eu queria trazer para vocês em relação a esse perfil é que se vocês entendem esse contexto e trabalham dentro de vocês, a possibilidade de liderar consciente, independente do ambiente que você vive, que seja na sua casa, que seja no profissional, que seja com os amigos,
você vai conseguir ser confiante e entregar para as pessoas aquilo que é de responsabilidade delas. Isso vai te deixar o quê? Mais leve. Porque quem quer controlar tudo é pesado a vida. Porque carrega muita coisa nos braços. Porque se eu não controlar, não vai funcionar. Se eu não falar que tem que lavar um prato, não lava. Se eu não falar que tem que limpar a casa, não limpa. Mas por que que não deixa dessa vez o outro perceber sozinho? Delega. Fala, ó, eu vou sair, tem aquela louça do almoço e hoje eu não consigo fazer. Você pode fazer para mim? A outra pessoa pode falar, não, mas eu também tenho as coisas. Tá bom, nós vamos deixar lá então, quando der a gente lava. Simples assim, sem brigar, sem discutir e sem ser agressivo. Sai e deixa. É aqui que entra. Eu entendo seu ponto de vista. E só. Não fala mais e deixa. A outra pessoa, você vai olhar, você vai perceber que muda muito. E em você também vai mudar. E aí, quando algo muda, tudo muda. Então, comece a praticar nesse sentido a entrega, tá? Entregue para o outro aquilo que é de responsabilidade dele, sem ser impositivo, controlador e agressivo. Entregue com naturalidade, com parceria, com disposição, como espelho. Faça para que o outro sinta a vergonha da sua entrega. Ele se sinta envergonhado daquilo que você faz. Fala, cara, eu preciso fazer porque tá fazendo muito e eu não tô fazendo nada. É assim que você vai conseguir movimentar o outro. Não, Marco, tem gente que é folgado e não consegue fazer isso, não. Tem gente que é muito folgado. Se eu fizer, vai ficar pior. Aí que vai querer que eu entrego mais. Cause constrangimento positivo. O que que é causar constrangimento positivo? Faça a sua parte sem pensar no que o outro está fazendo. Entregue a sua parte simplesmente. Uma hora a ficha vai cair. Você pode ter certeza que vai. Mesmo que o outro seja muito manso, muito folgado, muito água morna, qualquer nome que você quer dar para essa pessoa. Mas uma hora ele vai entender que se ele não reagir do lado positivo, ele vai ficar para trás. Sabe por quê? Porque você vai começar a perceber que não é uma pessoa que precisa estar do seu lado. E aí você sai e deixa essa pessoa e vai seguir a vida e vai procurar uma outra pessoa que faça sentido para você. Por isso que vai constranger. A sensação de pertencimento, ela vem de acordo com a conexão de entrega. E aí, se não tem essa sensação, quando o outro não pertence, ele se sente incomodado e rompe. Não tem como, tá? Então, pratique do lado de vocês essa entrega natural e consciente, para que as pessoas em volta sintam a responsabilidade que é delas. Por exemplo, as minhas meninas, elas vêm aqui, papai, que não sei o quê, e tem aquele negócio. Fala, ó, você já consegue conversar, não consegue? Você já tem inteligência para resolver, não tem? Resolvam. Eu não vou salvar ninguém, e eu não estou aqui para controlar o que vocês têm que fazer. Vocês precisam entender que precisa ter disciplina e responsabilidade, comprometimento. O que que precisa ser feito? Ah, tem que fazer tarefa, tem. Então, faz o que tem que ser feito. Simples assim. Vai e resolve. Eu preciso fazer a minha parte que eu tenho que fazer também. E aí a coisa começa a fluir e a conduzir naturalmente. Eu não preciso mais ficar repetindo toda hora, o tempo inteiro, para ser feito aquilo. E elas começam a entender que se eu não fizer, o que eu vou escutar do meu pai é para mim resolver, que o problema é meu, não é dele. E as coisas começam a fluir e acontecer. O espectador, tá? Prefiro ficar de fora, só observo. A sua sombra ela carrega vergonha e o medo de ser exposto. Geralmente, pessoas que estão no espectador são pessoas que já passaram por esse tipo de problema, exposição principalmente, tá? Passaram por vergonha, e isso cria um medo muito grande de aparecer. Geralmente essas pessoas elas são mais retraídas e essas pessoas são mais agressivas, tá? Por conta da retração. Ela guarda a emoção e aqui a Alana tem que tomar cuidado em relação ao silêncio, tá? Silenciar não é guardar aquilo para dentro de você, porque senão isso você acaba criando uma doença, tá? Porque você não vai digerir. Silenciar é entender que aquilo não te incomoda. É ficar em silêncio com você por você. Cara, não vale a pena eu falar.
Então eu prefiro ficar em silêncio para eu ficar bem. E não falar assim, eu vou ficar calado, porque se eu falar, mas esse excomungado, deixa ele comigo quando ele. Nossa, eu tô. Entendeu a diferença? O silêncio é, cara, não vou falar porque eu tô cagando para isso. O problema é dele. Eu não vou estressar. Eu prefiro e eu escolho ficar bem. É isso que vai fazer sentido para mim. Marco, parece ser fácil demais isso do jeito que você tá falando, mas não é de jeito nenhum, não é mesmo não, isso é treino. Fala lá, Raquel. Mas cabe ter uma conversa também, a conversa sincera, se for o caso, porque às vezes ela vai silenciar para poder não explodir naquele momento que a cabeça está quente, que as emoções estão à flor da pele. Mas também não tem como ficar empurrando com a barriga para sempre, né? Sem ter essa clareza. Que às vezes a pessoa está ali só cagando para você também, né? Com certeza, porque assim, ó, vamos lá. Quando é, Peraí, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Aí eu acho que entra essa coisa do constranger, sabe? Às vezes você que silencia para não surtar, mas você entende que aquilo lá, tipo assim, não, dane-se isso, não quero, tipo assim, igual foi falado aqui, mas aí você sempre dá o seu melhor. Aí você vai constranger, até que eu acho que vai chegar naquele momento assim, que vai ser o divisor de águas. Ou vai ter uma conversa definitiva, ou vai ter pequenos avanços da outra parte. Eu acho que aí fica claro para que caminho que você quer seguir. Eu quando, entendi assim, na minha cabeça. quando isso vai acontecer, tá? Que é o que a Raquel tá colocando. Todo relacionamento precisa ter um limite. Quando isso começar a romper o limite, precisa ser reajustado. Aí precisa ter a conversa. Então, você precisa Uhum. entender o limite do relacionamento, tá? Que seja com o esposo, com o filho, com o amigo, com o chefe. Precisa entender o limite que você quer impor no relacionamento para quando isso começar a chegar no limite, você falar, é hora de conversar. Porque senão pode passar o limite e não ser legal. Então, a conversa sincera, E Raquel, ela. deixar claro, né? O limite, deixar claro qual é o seu limite. Igual aqui, naquela vez que a gente conversou, eu sentei e conversei com ele. Falei assim, ó, o meu limite é esse. Se ultrapassar, para mim, não dá, não. Se a gente conseguir manter um equilíbrio até aqui, para mim, ok. Aí eu sento, eu respiro, eu vou fazer terapia, eu vou conversar com alguém, eu vou entrar num clube de estudo, sei lá, vou fazer alguma coisa para melhorar, porque eu vou melhorar. Agora, ultrapassou daqui para frente, já aqui, pelo menos a gente teve essa conversa. Eu falei assim, daqui para frente ultrapassa meu limite, meus valores, tudo que eu tenho, que eu me doei até agora, aí daqui para frente não vale a pena. Então, eu deixei bem claro. E E mesmo aí, enquanto não ultrapassa aquilo ali, eu tento me manter estável, eu tento trabalhar que aí é comigo. Tipo assim, aí sou eu. Aí eu que estou precisando de melhorar alguma coisa. todo relacionamento saudável tem limite, tá? E aí, quando você coloca o limite, você sabe até onde pode ir. Você sabe até onde você consegue suportar. Quando isso passa, aí, Raquel, tem que fazer. Fala, peraí, você não precisa esperar passar. Você já tem um sinalizador que aquilo vai chegar lá. Então, peraí, deixa eu conversar antes que isso passa, porque se passar pode ser tarde. Então, vamos sentar, ó, preciso bater um papo contigo. E aí você vai entender o que que precisa ser feito na conversa ali, de acordo com aquela estrutura que a gente já conversou, para ver se existe alguma coisa relacionada à dependência, culpa, medo, qualquer coisa que seja relacionada a isso, ou se é só uma ação de momento para poder reestabelecer o limite. Falar assim, ó, eu só preciso fazer um reajuste contigo, um realinhamento daquilo que a gente já conversou. Eu estou assim, assim, por isso e isso. Sem apontar ou criticar, porque é muito mais em relação a você do que o outro. Então, toda conversa ela tem que partir daquilo que você está sentindo para mostrar para o outro a condição que ele está colocando em você, sem falar, é você que está me fazendo isso. Não, mas eu me sinto assim quando se comporta dessa forma, ou quando me trata assim. Então eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, por isso eu falo isso, por isso eu falo aquilo. E eu acho que não tá legal. E o limite nosso, a gente já estabeleceu que é aqui. Então vamos respeitar isso e vamos conduzir de volta. É ter maturidade para poder conduzir a sua postura de acordo com o limite que estabeleceu. E, na boa, entendeu? A pessoa tá rompendo sempre o limite. Cara, essa pessoa não é para você.
E aí é hora de você romper, não tem que ter medo disso. Eu não estou pedindo aqui para ninguém separar, mas se em algum momento eu perceber que isso não está dando certo, por que que vai continuar? Não faz sentido, né? E aí, exercícios que nós vamos praticar. O espelho da crítica. Você vai pensar em uma crítica que te machucou, e aí agora pergunte: o que que essa crítica toca dentro de mim que eu ainda não aceitei? Vocês vão pensar nisso. Se quiser anotar essa perguntinha, depois vocês vão fazer essa perguntinha para vocês, tá? Para poder refletir. Exercício 2: espelhos humanos. Liste 3 pessoas que mais te irritam. O que exatamente nelas te incomoda? Onde você também age assim, mesmo que sutilmente. Vale o cônjuge? Só... Ah, Só... olha, 3 pessoas, o cônjuge é pessoa? Depende do Depende período da do época mês. do mês. Se você considera que o seu cônjuge é uma pessoa, fique à vontade. E Olha o fone caindo, olha só. Depende da época do mês, né? eu, eu tô aqui na live, que tô, o Diego aqui na parte de cima, a Raquel na parte de baixo. Eu vou chegar de lado, porque a conversa pode ficar direta, tá? Eu não preciso intermediar. Não, não, tô brincando, cara. Mas enfim, eu trago isso num tom, às vezes um pouco mais brincadeira, né, sorridente, que é para poder trazer mais leveza, porque por si só já é pesado. Quando você vai fazer essa análise e pensar nisso, às vezes incomoda e muito, que é o que aconteceu ontem na live que a gente tava falando lá, Diego. Eu sei que muita gente ali, cara, ficou incomodada e pessoas que não foi as que eu referi, que ouviu, também se incomodaram muito. Então ontem foi uma cutucada geral ali para a galera prestar atenção no que eles estão levando, da forma que estão considerando. E aqui também não deixa de ser, mas agora nós estamos fazendo em forma de exercício, né? E aí esse listar 3 pessoas que mais te irritam, eu sei que já veio os nomes. Isso aí, na hora que você pensa nas 3, é automático, elas já vêm assim na naturalidade. E aí, o que exatamente incomoda? Isso também vem na naturalidade grande, mas e aí você vai colocar onde também você age assim, mesmo que sutilmente, mesmo que seja assim, escondidinho para ninguém perceber, mas você sabe que existe essa característica, essa personalidade com você. E aí, como a sombra, ela te impede de crescer, tá? Sempre quando chega perto de lançar um projeto ou fechar uma outra oportunidade, você trava ou acaba acontecendo algo que faz com que você não dê certo, tá? Isso pode ocorrer porque o sucesso pode estar associado a algo negativo do seu passado. Exemplo: sucessor, ó, sucesso, virar alguém arrogante como seu pai ou a sua mãe. Olha só como as pessoas podem assimilar isso. Assimilar o sucesso ser igual a virar alguém arrogante. Eu conheço pessoas que o pai é milionário e a criança era criança, né? Hoje não é mais. Virava e falava assim: cara, eu prefiro ser pobre do que ser igual ao meu pai. Porque meu pai é arrogante, é bruto, é estúpido. Meu pai não respeita a família. Então, se é por conta do dinheiro, eu prefiro ser pobre. E aí ele casa essa informação aqui do exercício. O sucesso ser igual a alguém arrogante como o pai ou como a mãe. Ou seja, ele não pode ter sucesso, senão ele vai se tornar. Eu ouvi isso, eu vou até falar aqui porque eu vou mandar esse vídeo para ele, do meu barbeiro. Eu não posso ficar rico porque eu tenho medo de me tornar uma pessoa arrogante. E aí eu perguntei para ele, quem é na sua família que é assim que você viu que se transformou nesse formato, ou quem é que você viu que é um exemplo para você que ganhou dinheiro e se tornou uma pessoa assim? Porque eu conheço gente muito rica que é muito mais humilde que muito pobre que tem por aí. Então não é o dinheiro que vai ser isso. Então não precisa associar a isso, né? Qual que vai ser o terceiro exercício? Quebra de crenças, tá? Complete as frases. E aqui eu quero que vocês façam aí, não precisa falar para mim, mas nós vamos falar e vocês vão pensar, tá? Se eu tivesse muito dinheiro, eu teria que. O que que eu teria que fazer? Tirar férias. Não precisa falar.
A Lana já quer férias. A Raquel tá de férias e quer mais férias. Aham. Tá? Se eu fosse bem-sucedido, as pessoas pensariam que se eu brilhasse demais, eu poderia. E aqui deu um negócio muito interessante, porque as frases, elas podem te trazer para o negativo ou elas podem te trazer para o positivo. E aí, para o negativo, como que ela vai te trazer? Se eu tivesse muito dinheiro, eu teria que ajudar o meu irmão, ajudar meu pai. Nossa, salvar um tanto de gente, então eu não posso ter dinheiro, porque senão eu tenho que fazer tudo isso. E como que vai para o lado positivo? Se eu tivesse muito dinheiro, eu teria que aprender a gerenciar para poder conseguir fazer isso se transformar em algo maior para ajudar as pessoas do jeito correto. A diferença de uma analogia para outra. E aqui é a questão de começar a quebrar a crença. Então, como que eu quero? Quatro esse exercício. Criando o final da frase, completando ela de forma positiva. Porque isso vai começar a trabalhar a mentalidade de você, que você pode sim ter essas condições para se tornar uma pessoa melhor. Porque se eu fosse bem-sucedido, as pessoas pensariam que eu sou uma pessoa capacitada a crescer, a desenvolver e ser melhor, ser uma pessoa mais evoluída. Eu acredito nisso. Mas eu poderia acreditar que se eu fosse bem-sucedido, as pessoas pensariam que eu estou passando alguém para trás, que eu estou me tornando uma pessoa snob. E não é isso que eu quero acreditar, eu quero acreditar naquilo que me fortalece. Então vamos mudar o final da frase para o aspecto positivo, tá? Vocês vão trabalhar essas três frases, trabalhando um aspecto positivo do que realmente vocês entendem que poderia acontecer com vocês relacionado ao final dessa frase, tá? Quarto exercício, encontrando o seu ouro escondido. Isso aqui é muito interessante. Eu falei lá e vou reforçar com vocês. Pense em alguém que você admira e até sente uma pontinha de inveja. O que que essa pessoa tem que te inspira? Isso é um reflexo do potencial, né, do seu potencial que ainda não foi liberado. Ou seja, isso existe na sua essência, mas você ainda não achou a forma de se conectar ou a se entregar a isso. Mas primeiro, por quê? Porque você não sabia que você tinha isso. Agora, fazendo esse exercício, você sabe que você tem. E aí agora você pode provocar isso acontecer e ir liberando e você evoluindo a cada dia em relação a aumentar o seu potencial, tá? Uma integração e conclusão, integrando a sombra, o caminho para a autenticidade. Primeira coisa, reconheça sem julgar. Quando notar sabotagem, diga: a minha sombra está ativa. Ou seja, percebeu aquilo lá atrás que a gente falou, os sintomas, os sinais da sombra, a minha sombra está ativa, tá? Você vai dialogar com ela. Você vai perguntar: do que você está tentando me proteger? O que é que está acontecendo na minha vida que eu preciso estar com medo ou na zona de conforto? Ou o que você está querendo me mostrar, me protegendo como você está fazendo eu agir dessa forma? Terceiro, haja com consciência. A sua sombra, ela pede mais liberdade e dê a ela de forma saudável. Como que eu faço isso, Marco? Quando você sai da zona de conforto, você está deixando um pouco a sombra, os medos, o ponto fraco de lado. E está condicionando uma mudança a um lado melhor, um lado mais forte. Você começa a dar liberdade para a sombra. Por quê? Porque ela não precisa te controlar mais para te manter com medo e na zona de conforto. Então você liberta isso. E aqui aumenta o potencial, tá? O seu potencial, que é o que a gente falou ali de trabalhar aquilo que você vê no outro, que pode te impulsionar a se tornar uma pessoa melhor, que está dentro de você e que precisa ser descoberto, tá? E aí, como conclusão, a sombra como aliada. Não se trata de eliminar a sua sombra, mas transformá-la em poder pessoal. Quando você integra a sombra, as suas reações elas deixam de ser impulsivas, os seus relacionamentos se tornam mais conscientes e a sua vida ganha autenticidade e propósito. Você faz
por você aquilo que você sente que é preciso fazer, para que você seja uma pessoa melhor. É da sombra que temos o nosso maior tesouro, a nossa verdadeira identidade. Essa é a frase que eu quero que vocês anotem e leiam todos os dias quando vocês acordarem. Pelo menos durante 30 dias. E aí, quando chegar no final dos 30 dias, você vai ver que isso já vai estar automático ali na sua cabecinha, você já transformou um outro caminho para você entender que tudo aquilo que acontece na escuridão pode te trazer para a luz. Essa imagem é exatamente o que eu quero mostrar para vocês. A sombra te leva à luz. Sabe aquela história do yin e yang? Ação e reação? A força contrária do que te prende, a força que te puxa? A sombra é a mesma coisa. Se você entende a sombra, ela te leva para a luz com uma intensidade muito grande. E o assunto de hoje era esse. Apesar da gente ficar quase 2 horas, mas eu acho que foi interessante. Eu acho que foi produtivo. E eu espero que para vocês façam sentido. E Alana, não precisou cair. Só fechou a câmera. Toda torta aqui, ó, pra não cair, tô só com fome, o outro tá aqui, ó. Tá vendo? Se eu, olha lá. Caiu. Precisou cair. Meu Deus. Ela tava com torcicolo assim já, tadinha. Não sou bruxo, Diego. Tá? Ela vai voltar. Eu vou esperar ela voltar para a gente conversar e eu vou falar. Eu Eu só. vou mandar a figurinha e marcar ela. Foi Lá só no porque você grupo. falou. Foi só porque você falou. Você viu? Era 3. Eu acho que ele me deslogou aí dessa vez, eu tenho certeza. Aí eu continuei falando, falei, caiu, não é possível. Nossa Tenho senhora, certeza que você me excluiu da chamada aí no final só pra bruxaria ter Só, funcionado. sobra das 3, né? você vai ver meus, É. meus assim, ó, no pensamento eu não consigo manipular o computador. Apesar de estar desenvolvendo isso já, mas eu ainda não tenho o chip, não, então tá tudo certo. Alana, assim, parece brincadeira, mas, cara, depois de um tempo que a gente vai estudando, entendendo como funciona, parece brincadeira, mas, cara, eu não desejei, eu não joguei para o universo para acontecer, mas acontece, a gente é testado, não tem como, né? E assim, o mais interessante, você quis provar, não, eu fiquei firme para não cair. E foi mostrar, caiu. Caiu e eu tive que voltar de novo, tá vendo? Tô sempre voltando pra rota. Mas era só para finalizar, porque aí quem for assistir isso aqui depois vai falar assim: o negócio funciona, acontece. Eu preciso. Vai falar, aquela menina armou, ela jogou o terceiro para poder falar. Coitado. Mas, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu espero que tenha feito sentido, tá? A gente bater esse papo. Eu espero que isso contribua para vocês de alguma forma e que, se vocês aprenderam, replique isso, tá? Coloquem isso em prática para que os outros que estão à sua volta comecem a perceber que isso é possível também mudar na vida deles. Afinal, o trabalho que eu faço, que eu venho fazendo com vocês, eu vou abrir aqui uma coisa para vocês ficarem antenados. Eu cheguei a comentar, acho, com o Diego. Olha lá, o Diego já mandou aqui para mim, aqui no grupo, bruxo. Mandei lá no grupo. E aí é o seguinte, é, não sei se vocês perceberam, eu não fiz questão de colocar mais gente no grupo, por enquanto. Por que que eu não fiz questão? O- a vida está me mandando uma pessoa de gestão muito foda, que é a Camila. A vida me mandou um cara que entende sobre back para trabalhar a parte de back-end, estruturação, programação, segurança da informação, com tudo que precisa. O Diego tem a Raquel, que é uma pessoa que consegue fazer gestão e controle de pessoas. Tem a Alana, que é a advogada. E tem eu para poder trabalhar a questão da mentoria. Ou seja, a vida está preparando uma empresa para estruturar, para levar para as pessoas aquilo que precisa ser preparado. Então, entendendo isso e acreditando no que eu acredito que a vida vai trazer, no momento certo, as pessoas quando isso aqui estiver preparado e a gente conseguir condicionar isso para elas. Então, eu não quero que vocês desistam de vocês. Esse é o ponto principal. Acredite que vocês são capazes de melhorar, e se tornarem pessoas melhores e influenciar pessoas a se tornarem pessoas melhores de forma
passiva e ativa. Como que é a passiva? As pessoas percebem aquilo que você faz e aquilo que você é, ativamente, direcionando elas da melhor forma possível, sem intervir na vida delas com controle ou com salvamento, fazendo com que isso aconteça. Eu não exijo que ninguém fique dentro do grupo. Eu não faço um maior ou um mínimo esforço para manter alguém dentro do grupo. Mas eu faço o quê? Eu trago clareza e direcionamento para vocês, que isso faz com que vocês queiram ficar por vocês e não por mim ou por qualquer outra situação. E é isso que a gente vai entender e a vida está preparando, eu acredito, para a gente poder direcionar isso para algo maior. E muito obrigado por fazerem parte disso. É isso. Tem alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Não. Fechamos então. Muito obrigado e até a próxima, que vai ser dia 23, né? Semana que vem, quarta-feira. Estaremos juntos de novo. Gente, muito obrigado. É isso. Fala, Diego, o que você ia falar? Valeu. Nada, valeu. Agora pode ir lá pro maridão. Pode ir com os amigos. Olha lá, o foninho tirou para não correr. Caiu de novo, olha lá, olha, Caiu. caiu. Tá bom, gente. Um abraço e Até obrigado. mais. Um abraço, tchau. Ó, foi. É. Ó. Ô, mas só- deixar aqui só para falar uma boa noite. Boa noite. E Eu, chegou Boa sem tarde. camisa ainda, tá, Mar? eu já ia desligar lá. E Eu aí, também foi um susto, porque a Alana sumiu da minha tela e apareceu outra. eu falei, cara, não é possível. O Marcos Paulo chegou aqui 9h30 de novo na live. Marcos Paulo, nessa a gente não tem resenha. Ô, rapaz. Nessa não tem. Pensei que Ó, ia chegar. eu ia fazer uma coisa, mas aqui, você entrou, né? Pelo esforço de ter entrado, eu vou te passar o link do vídeo para você assistir, porque eu não ia deixar disponível para poder fazer com que as pessoas participem, né, da mentoria. Mas vai ser interessante que você vai ver que vale a pena assistir, porque aconteceu uma coisa muito bacana hoje aqui. Beleza. Eu sei que você Eu vou entrou assistir. porque o Diego mandou a figurinha do bruxo no grupo. Eu Chamou a atenção lá. Falei, ô, quero saber o rapaz. que está acontecendo ali, que tá tendo uma bruxaria. É. Mas enfim, eu já ia desligar, cara. Eu ia apertar para desligar, você entrou. Eu falei, não, eu vou ter que dar Foi. noite para Foi ele. na hora mesmo. Mas aí, Marcos Paulo, depois eu passo o link aí, vai ficar para a próxima. Beleza. Quarta-feira Beleza. que tem, quarta-feira que vem tem, então já coloca na sua agenda aí para a gente poder conversar. Falou? Tá bom, tá bom. Então, gente, Valeu. Boa noite aí, galera. Valeu, valeu. Boa Valeu, noite. Vou jantar Diegão. Boa noite, agora. Raquel.